Olá, pessoas! Tudo em cima? Muito bem-vindos aí novamente. Bom, então hoje a gente vai bater um papo aqui a respeito de somas de progressões aritméticas. Bom, basicamente é o seguinte: o que seria uma soma de uma progressão aritmética? Seria literalmente você somar os termos de uma progressão aritmética. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui uma progressão bem simples: 2, 4, 6 e 8. Então, está aqui uma progressão aritmética de 4 termos. Beleza, então a soma dos 4 termos, sim, é assim que a gente simboliza, tá? A gente coloca um S e aqui, ó, a gente coloca até qual termo, partindo do primeiro, a gente vai somar. Então, S4 é a soma dos 4 primeiros termos. Então, é literalmente você fazer isso aqui. Ó, não tem erro. Beleza, então 8 com 2 são 10, mais 10, 20. Olha lá. Então, a soma dos termos dessa PA é 20. Bom, então o processo de somar é muito tranquilo, porque todo mundo sabe somar, né? Ok. Mas o que pode acontecer? Pode chegar um momento em que a quantidade de termos para serem somados acaba sendo muito grande. E aí, então, a gente precisa de uma maneira de poder fazer isso de um jeito mais eficaz, né? Porque usar a soma usual não é uma coisa muito interessante para uma quantidade grande de termos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira somar todos os números de 2. Ó, então, vou pegar a mesma PA, só que eu vou estender ela, tá? Até 100. Ou seja, eu vou somar todos os números pares de 2 até 100. Aí a primeira pergunta é: quantos termos nós temos aqui? Quantos números nós temos aqui? Bom, vamos dividir todo mundo por 2, ó, num rascunho aqui bem rápido. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, isso significa que eu tenho 50 termos aqui, né? Então, eu vou fazer a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Bom, a soma dos 50 primeiros termos é eu pegar o 2, mais o 4, mais o 6, mais o 8. E prosseguir nessa soma até chegar lá no 96, passar pelo 98 e somar o 100. Ó. Então, essa vai ser a soma dos 50 termos dessa PA. Bom, então já note que fazer a soma dessa maneira aqui, número a número, dá para fazer? Dá, né? A gente tem 50 números aqui, mas não é o melhor caminho. Então, aí entra um truque bem interessante. Se a gente perceber direitinho, nesse exercício anterior aqui mesmo, o que eu fiz? Tá vendo? Eu somei primeiro 2 com o 8. Por quê? Porque 8 mais 2 já dá 10, né? Eu não sei se vocês fazem isso. Mas, por exemplo, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Na hora que eu vou somar uma quantidade de números assim maior que 3, né? 4 números, 8, 10, eu sempre vou tentando montar dezenas inteiras. Então, olha aqui, ó, o 2 eu pego com 8, o 4 eu pego com 6. Né? Então, eu faço 10 mais 10. Então, a soma, por ser comutativa, a gente pode fazer isso. E isso aqui é muito bom para fazer conta de cabeça também, né? Mas a ideia que eu quero colocar é justamente o seguinte, ó, eu somei o primeiro com o último, né, o 2 com o 8, e depois o 4 com o 6. E note que ambos deram 10. Então, mediante vídeos anteriores de PA que eu coloquei aqui no canal, a gente percebeu que se você pegar o último com o primeiro, né, então o 2 com o 100, esse resultado vai ser o mesmo de você pegar aqui, ó, o penúltimo com o segundo. Esse resultado vai ser o mesmo se você pegar aqui, ó, o antepenúltimo com o terceiro. E assim vai. O 8 com o número que vem aqui antes, no caso seria o 94, né? Vou até colocar ele aqui.
E isso vai se repetindo. E note que todas essas somas, ó, resultam em 102. Olha lá, 4 com 98, 102. 6 com 96, 102. 8 com 94, 102. Então, todas essas somas, elas resultam em 92. Ou seja, para eu somar os 50 termos dessa PA, eu posso mudar a ordem da soma e fazer assim, ó, pego o primeiro com o último, pego o segundo com o penúltimo, pego o terceiro com o antepenúltimo e vou fazendo isso até somar os dois do meio, né? Que no caso seria os 50 com 52, né? Seria os dois termos do meio aqui, ó. Então, os 50 com 52. Bom, que de 2 até 25, 2 até 50 são 25 números, né? E de 52 a 100 os outros 25. E aí, quando a gente faz isso, o que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui uma quantidade de 102, né? Então, eu vou ter 102, mais 102, mais 102. E assim vai até o último 102 aqui, ó. Aí, ou seja, a soma desses 50 termos, ela se resume basicamente a saber quantos 102 eu tenho. Né? Porque eu pego essa quantidade de 102 e multiplico por 102. E é fácil saber por quê? Porque como são 50 termos, e a gente está pegando de 2 em 2, então a gente vai ter a metade da quantidade de termos em 102, né? Ah, então basta multiplicar por 25. Olha lá. Basta multiplicar por 25. Aí 25 vezes 100 é 2.500. Com mais 50, 2.550. Olha lá. Só para conferir aqui, ó, para vocês verem. Olha lá, 2.550. Então, essa é a soma dos 50 primeiros termos. E pode sempre fazer isso? Sim. Então, se você tiver uma progressão aritmética, tá? Vamos pegar uma outra PA aqui, ó. Vamos pegar agora os números pares também, só que agora eu vou até 200. Ó. Então, se você quiser somar todos esses termos, aqui agora eu vou ter o dobro, né? Então, serão 100 termos. Ó. Então, a soma dos 100 termos dessa PA vai ser o quê? O que eu vou sempre fazer? Eu vou pegar o primeiro e somar com o último. Ou seja, eu vou pegar o 2 e somar com o 200. Olha lá. E aí, esse 2 mais o 200 vai dar 202. E todas as outras somas em parzinhos, do segundo com o penúltimo, etc., até chegar no miolo, vão dar 102. Né? Vão dar 102. E eu vou ter 100 parzinhos, né? Porque eu tenho... Não, 100 não. Eu tenho 100 números, né? Desculpa, eu tenho 100 números. Como eu tenho 100 números, então eu vou ter o quê? 50 parzinhos. 100 sobre 2. Olha lá. Vou ter 50 pares. Então, basta fazer 202 vezes 50. Olha lá. Tá vendo? 50 vezes 200 é 10.000, então dá 10.100, né? Ó, vamos conferir aqui. 202 vezes 50. Olha lá, 10.100, tá? Ah, então, basicamente, o que foi feito aqui, ó? Para somar os 100 primeiros termos dessa PA. Eu peguei o primeiro termo e somei com o último, que nesse caso foi o 100º termo. Aí, como são 100 termos, eu vou multiplicar pela metade dessa quantidade de 100 termos. Então, foi isso que a gente fez. De uma maneira genérica, então, ó, você quer somar os n primeiros termos de uma PA, o que você faz? Você pega o primeiro termo e soma com o último. E aí você multiplica por quem? Pela metade desses n termos, pela metade da quantidade de termos. Agora, o interessante é você não levar isso aqui para a sua vida, essa fórmula. Né? Entenda isso aqui como um raciocínio. Né? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade de termos. Aí tem uma pergunta assim, às vezes. Ah, mas e se for uma quantidade ímpar de termos? O raciocínio é o mesmo. Quer ver? Vamos pegar aqui uma quantidade ímpar de termos. Ó. Vou pegar uma outra PA. Vamos pegar 2, 5, 8. Está de 3 em 3, né?
11, 14, 17, vou até o 20 só. Então, olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Bom, então eu vou fazer a soma desses 7 termos. Eu estou fazendo o exemplo com uma quantidade pequena, só justamente para explicar mais rápido, mas com a quantidade grande de números é a mesma coisa. Ah lá, então, vou até descer isso aqui um pouquinho. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai pegar o 2 com o 20, que dá 22. O 5 com o 17, que dá 22. O 8 com o 14, que dá 22. E aí eu vou pegar o 11 com ele mesmo, que também dá 22. Olha lá. Todos dão 22. Ah, mas espera aí, então. De qualquer forma, então, eu vou pegar o primeiro mais o último. Deixa eu colocar de azul aqui, né? Para manter a métrica, ó. A estética. Então, 2 mais 20. Beleza, é o primeiro com o último. Vezes a metade da quantidade de termos. Ah, mas uma quantidade uma quantidade quebrada, 3,5? Exatamente, porque você tem 3 pares e meio. Olha aqui, ó. Você tem um par com o 2 e o 20. Você tem outro par com o 5 e o 17. E você tem um outro par com o 8 e o 14. O 11 sozinho ele não dá par, então você tem meio par aqui, porque você pega ele com ele mesmo, entendeu? Então você está pegando 3 pares e meio. Ou seja, faz todo sentido, tá vendo? Então, ó, 2 mais 20 vai ser 22. Aí eu prefiro simplificar o 22 com esse 2 aqui, que dá 11. Olha lá, 7 vezes 11, 77. De fato, se você somar esses números, vai dar 77, tá? Ó, 20 com 17, 37. 37 com 14, 51. 51 com 11, 62. Com 8, 70. E 5, 77. Tá? Então, isso vale tanto para uma quantidade par quanto para uma quantidade ímpar. Agora, em muitos dos casos, em somas de PA, a gente percebeu assim, que a gente precisa desse primeiro e do último termo, né? Então, vamos supor que eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma PA, vamos pegar assim 3, vamos de 4 em 4 agora, 7, 11, 15 e por aí vai. Aí eu quero somar, sei lá, os 40 primeiros termos. Então, o que eu preciso? Eu preciso, a princípio, do primeiro termo e eu preciso do último. E eu não tenho o último termo aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o valor dele, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o A40. Olha lá, preciso descobrir quem que é o A40, tá? Por quê? Para eu fazer essa soma aqui, ó, eu preciso do primeiro termo e do último. Só que eu não tenho ele, ó. E aí eu vou multiplicar pela metade de 40, que é 20. Ou seja, para eu descobrir, eu preciso do A40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o A40. Olha lá. Então, o que é o A40? Como a gente já viu em aulas anteriores. Ó. É o primeiro termo mais 39 razões. E a razão aqui é 4, né? Então, vai ser 3 mais 120 mais 36, 156. Então, esse último termo vai ser o 159. Tá vendo? Só para conferir aqui, ó. 39 vezes 4, 156 mais 3, 159. Tá? Ah, então agora eu consigo achar a soma dos 40 termos, ó. Porque basta eu pegar o primeiro mais o último, e agora eu sei quem que é o último, né? E multiplicar por 20. 159 mais 3, 162 vezes 20. Portanto, a soma desses 40 termos, ó, vai ser o quê? 160 vezes 2, 320. Então, 3.200 mais 40, 3.240. Olha lá. Certo? Só para conferir, ó. 162 vezes 20. Por que eu estou fazendo esse lance de só para conferir? Porque tem pessoas que estão me perguntando em alguns vídeos como que eu faço essas contas rápidas, assim, de cabeça, né? Eu vou gravar um vídeo depois explicando como que eu faço essas continhas assim.
Tá? É um método que a gente aprende lá no Fundamental 1, mas a gente não dá muita bola, que é o método da decomposição. Depois a gente faz um agrupamento e a gente só faz isso, nunca entende porque que a tia lá ensina isso pra gente, né? Mas aí depois a gente fica mais velho, a gente percebe que é a melhor maneira de fazer conta de cabeça, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Deixo para vocês aqui meu abraço e até a próxima.